Viagem ao futuro. É possível. A teoria da relatividade especial de Einstein demonstra que a dilatação do tempo permite viajar ao futuro. Esse fenômeno foi verificado experimentalmente. Viagem ao passado é controversa, embora teoricamente possível, em certos modelos da relatividade geral, como curvas temporais fechadas. Ela gera paradoxos lógicos como o paradoxo do avô. Resoluções para paradoxos, princípios como a autoconsistência de Novikov e a interpretação de muitos mundos sugerem maneiras de evitar contradições. Essas resoluções permanecem especulativas. Implicações filosóficas. A viagem no tempo desafia conceitos de causalidade, livre-arbítrio e a natureza do tempo, levantando debates entre eternalismo e presentismo. Plausibilidade incerta. Apesar de fascinante, a viagem ao passado pode ser fisicamente inviável. A ausência de viajantes do futuro sugere limitações práticas. A viagem no tempo fascina a humanidade, aparecendo em obras de ficção científica e discussões acadêmicas. Embora viajar ao futuro seja uma realidade científica, viajar ao passado envolve complexidades que misturam ciência e filosofia. Este estudo explora essas ideias de forma acessível, reconhecendo tanto o entusiasmo quanto as incertezas do tema. Viagem ao futuro, uma realidade comprovada. Graças à teoria da relatividade especial de Einstein, sabemos que o tempo pode passar mais lentamente para objetos em alta velocidade. Isso significa que uma pessoa viajando quase à velocidade da luz envelheceria menos que alguém na Terra, efetivamente viajando ao futuro. Experimentos com partículas e relógios atômicos confirmam isso, tornando a viagem ao futuro um fato científico. Viagem ao passado, um enigma cheio de paradoxos. Viajar ao passado é mais complicado. Imagine alguém voltando no tempo e impedindo o nascimento de seus pais. Como essa pessoa poderia existir para fazer a viagem? Esse é o paradoxo do avô, um dos muitos desafios lógicos. Apesar disso, algumas teorias físicas sugerem que a viagem ao passado pode ser possível, mas com restrições para evitar contradições. Implicações mais amplas. A ideia de viagem no tempo nos faz questionar o que é o tempo, se nossas ações são livres e como causas e efeitos funcionam. Mesmo que nunca construamos uma máquina do tempo, pensar sobre ela nos ajuda a entender melhor o universo e nosso lugar nele. A viagem no tempo tem cativado a imaginação humana por séculos, desde o romance seminal de H.G. Wells, A Máquina do Tempo, publicado em 1895, até sucessos modernos como De Volta para o Futuro e Interestelar. Além de seu apelo na ficção, a viagem no tempo levanta questões profundas sobre a natureza do tempo, causalidade e a estrutura da realidade. Este estudo explora a plausibilidade científica da viagem no tempo, os paradoxos que ela implica e as implicações filosóficas. Um exame detalhado e robusto do tema, o mito da viagem no tempo, explorando o paradoxo temporal. Viagem ao futuro, uma realidade científica. A possibilidade de viajar ao futuro é um dos triunfos da física moderna, fundamentada na teoria da relatividade especial de Albert Einstein, publicada em 1905. A relatividade especial introduziu o conceito de dilatação do tempo, que estabelece que o tempo passa mais lentamente para objetos em movimento em alta velocidade, em relação a outros em repouso. Um exemplo clássico é o paradoxo dos gêmeos. Considere dois gêmeos idênticos, um permanece na Terra, enquanto o outro viaja pelo espaço a uma fração significativa da velocidade da luz. Ao retornar, o gêmeo viajante terá envelhecido menos que o gêmeo na Terra, efetivamente tendo viajado ao futuro. Esse efeito foi verificado experimentalmente, como na observação de muons, partículas subatômicas que decaem rapidamente, mas sobrevivem por mais tempo quando viajam a velocidades relativísticas. Além disso, relógios atômicos em aviões e satélites como os usados em sistemas GPS requerem ajustes para a dilatação do tempo para manter a precisão. Portanto, a viagem ao futuro é uma realidade científica, bem estabelecida, não um mito, mas um fenômeno mensurável dentro do arcabouço da relatividade. Viagem ao passado, paradoxos e desafios. Enquanto a viagem ao futuro é relativamente direta, a viagem ao passado é repleta de complexidades e paradoxos lógicos. O mais conhecido é o paradoxo do avô. Supõe que um viajante do tempo volte ao passado e mate seu avô, antes que seus pais sejam concebidos.
Isso impediria o nascimento do viajante, criando uma contradição lógica. Se o viajante nunca nasceu, como ele poderia ter viajado no tempo para cometer o ato? Esse paradoxo sugere que a viagem ao passado pode ser logicamente impossível. Outro paradoxo significativo é o paradoxo de Bootstrap, onde um objeto ou informação é enviado ao passado, tornando-se sua própria origem. Por exemplo, um cientista recebe os planos de uma máquina do tempo de seu eu, futuro constrói a máquina e a envia de volta ao passado. A questão surge de onde vieram os planos originalmente. Esse paradoxo desafia nossa compreensão da origem e causalidade. Além disso, o paradoxo do conhecimento fácil sugere que a viagem no tempo poderia permitir a resolução de problemas complexos de maneira trivial. Por exemplo, um computador equipado com uma curva temporal fechada poderia resolver problemas NP completos em tempo polinomial, desafiando os limites computacionais convencionais. Esses paradoxos levaram alguns a argumentar que a viagem ao passado é inerentemente impossível. No entanto, certas teorias físicas sugerem que ela pode ser viável sob condições específicas, embora com restrições significativas. Perspectivas científicas, curvas temporais fechadas e buracos de minhoca. A relatividade geral, também desenvolvida por Einstein, oferece cenários onde a viagem ao passado pode ser teoricamente possível. Em 1949, o matemático Kurt Gödel descobriu soluções para as equações de campo de Einstein que permitem curvas temporais fechadas. Uma curva temporal fechada é um caminho no espaço-tempo que forma um loop, permitindo que um viajante retorne ao seu ponto de partida no espaço e no tempo. Em um universo com curvas temporais fechadas, a viagem ao passado seria possível. Outros mecanismos potenciais incluem buracos de minhoca, túneis hipotéticos, que conectam pontos distantes no espaço-tempo. Se uma boca de um buraco de minhoca for acelerada ou colocada em um campo gravitacional forte, a dilatação do tempo poderia fazer com que as duas bocas experimentassem taxas de passagem de tempo diferentes, potencialmente permitindo a viagem ao passado. No entanto, a existência de buracos de minhoca transitáveis permanece especulativa, exigindo matéria exótica com energia negativa para mantê-los abertos, algo que ainda não foi observado. Apesar dessas possibilidades teóricas, a realização física de curvas temporais fechadas ou buracos de minhoca é incerta. Além disso, a conjectura de proteção cronológica sugere que as leis da física podem impedir a formação de curvas temporais fechadas, garantindo que paradoxos temporais não ocorram. Essa conjectura permanece um tópico de pesquisa ativa, resolvendo paradoxos autoconsistência em muitos mundos. Para abordar os paradoxos da viagem no tempo, físicos e filósofos propuseram várias resoluções. Uma ideia proeminente é o princípio de autoconsistência de Novikov, que afirma que quaisquer eventos resultantes da viagem no tempo já fazem parte da história e não podem criar inconsistência. Em outras palavras, o universo é autoconsistente e qualquer tentativa de alterar o passado falhará de maneira que preserve a linha do tempo. No paradoxo do avô, por exemplo, algo sempre impediria o viajante de matar seu avô. Talvez a arma falhe, ou ele confunda outra pessoa com seu avô. Outra abordagem é a interpretação de muitos mundos da mecânica quântica, que sugere que cada evento quântico possível ocorre em um universo paralelo separado. Nesse contexto, viajar ao passado criaria uma nova ramificação do universo, de modo que quaisquer mudanças afetariam uma linha do tempo diferente, não a original do viajante. Assim, matar o avô no passado não afetaria a existência do viajante em sua linha do tempo original. O físico David Deutsch propôs um modelo quântico para a viagem no tempo em 1991, usando estados mistos para garantir consistência. Nesse modelo, o estado quântico do sistema é ajustado para evitar paradoxos, permitindo cenários de viagem no tempo autoconsistentes. Deutsch divide o sistema em uma parte curva temporal fechada e um subsistema externo, usando operadores unitários e matrizes de densidade, para assegurar que o estado da curva temporal fechada retorne a um estado consistente. Muitas vezes, escolhendo a solução com máxima entropia quando múltiplas soluções são possíveis. Embora essas resoluções sejam teoricamente robustas, elas enfrentam críticas. Por exemplo, Toxdorf e Versh, em 2018, argumentaram que resultados semelhantes aos de Deutsch podem ser alcançados em espaços-tempos sem curvas temporais fechadas, questionando a necessidade de interpretações de muitos mundos.
Implicações filosóficas, tempo, causalidade e livre-arbítrio. A viagem no tempo levanta questões filosóficas profundas sobre a natureza do tempo, causalidade e livre-arbítrio. Se a viagem no tempo é possível, ela desafia a concepção linear do tempo, sugerindo que o tempo pode ter uma estrutura mais complexa, possivelmente incluindo loops ou dimensões múltiplas. A possibilidade de curvas temporais fechadas apoia a teoria B do tempo, ou eternalismo, que postula que passado, presente e futuro são igualmente reais sem um agora objetivo. Isso contrasta com o presentismo, que sustenta que apenas o presente é real. Gödel, em 1949, argumentou que a existência de curvas temporais fechadas favorece o eternalismo, pois a viagem no tempo implica que todos os momentos temporais são acessíveis. No entanto, alguns filósofos, como Keller e Nelson em 2001, defendem que o presentismo pode ser compatível com a viagem no tempo, enquanto Sider, em 2005, discorda, destacando tensões com a metafísica do presentismo. A viagem no tempo permite a causalidade retrógrada, onde efeitos precedem suas causas, desafiando a experiência cotidiana de que causas sempre vêm antes dos efeitos. Por exemplo, um viajante do tempo pode afetar eventos passados, mas não alterá-los, conforme sugerido por Lewis em 1976. Laços causais, onde eventos se causam mutuamente em um ciclo, são considerados estranhos, mas não logicamente impossíveis por Lewis, embora Mellor, em 1998, objete, com base em questões de probabilidade. Se o futuro pode influenciar o passado, isso pode implicar que todos os eventos são predeterminados, desafiando a noção de livre-arbítrio. No princípio de autoconsistência de Novikov, as ações de um viajante do tempo são restritas para manter a consistência da linha do tempo, sugerindo um universo determinístico. Por outro lado, a interpretação de muitos mundos preserva o livre-arbítrio, pois as escolhas levam a diferentes ramificações da realidade, permitindo múltiplos resultados possíveis. A viagem no tempo também levanta questões sobre identidade pessoal e mudança. Se um viajante do tempo encontra seu eu mais jovem, eles são a mesma pessoa? A teoria quadridimensional objetos se estendem no tempo acomoda a viagem no tempo mais facilmente do que a teoria tridimensional objetos persistem através do tempo. Esta última enfrenta contradições de propriedades, por exemplo, uma pessoa sendo jovem e velha no mesmo momento. A ausência de viajantes do futuro. Um argumento filosófico contra a viagem no tempo é a ausência de viajantes do futuro. Se a viagem ao passado fosse possível, esperaríamos ver evidências de viajantes do tempo, mas não as observamos. Esse argumento é fraco, pois a viagem no tempo pode ser rara cara, ou as curvas temporais fechadas podem estar localizadas no futuro, impedindo viagens a épocas anteriores à sua criação. A viagem no tempo, especialmente ao passado, permanece um dos tópicos mais intrigantes e controversos na ciência e na filosofia. A viagem ao futuro é uma realidade científica respaldada por evidências empíricas e arcabouços teóricos. Mas a viagem ao passado é repleta de paradoxos e incertezas. Soluções como o princípio de autoconsistência de Novikov, a interpretação de muitos mundos e o modelo quântico de Doubt oferecem maneiras de resolver esses paradoxos. Mas sua viabilidade física permanece especulativa. Filosoficamente, a viagem no tempo desafia nossa compreensão do tempo, causalidade e livre-arbítrio, servindo como uma ferramenta poderosa para experimentos mentais que ampliam os limites do conhecimento humano. Seja a viagem no tempo um mito ou uma possibilidade futura, ela continua a inspirar exploração e debate, iluminando os mistérios do universo e nosso lugar nele.